te louvarei, Senhor, de todo meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo meu coração. Na presença dos anjos a ti cantarei louvores. Na presença dos anjos a ti cantarei louvores. Amém. Senhor Deus, nós te damos graças pela manhã, pela noite, e por este culto especial. Abençoa a tua igreja que está reunida nos lares para orar, buscar a tua face. Abençoa toda essa equipe, toda essa liderança que está, ó Deus, agora cultuando ao Senhor e através da rede de computadores está levando a tua palavra aos lares da nossa igreja e outros ao mundo. Nós pedimos a tua bênção, especialmente para a tua igreja, a liderança, as famílias da mesma, mas oramos também, de um modo geral, pelo país e pelo mundo que enfrenta uma grave e poderosa e destruidora crise em face da difusão desse vídeo chamado de coronavírus. Nós colocamos diante do Senhor as nossas vidas e a vida de todos quantos estão enfrentando essa pandemia. Dá-nos a tua graça, mas abençoa-nos, sobretudo neste culto, para que possamos, ó Deus, te adorar em espírito e em verdade. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra, cantemos por majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, mas estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são as promessas do Senhor. Eu queria ter mais
vida pra te oferecer. Mas tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor. Amém. Amém, pastor. É com o Senhor agora, querido, sobre os avisos, os informativos. Queridos irmãos, graça e paz a todos. Nesses dias em que estamos mais próximos do que nunca, apesar de fisicamente separados, a minha percepção é que Deus tem permitido isso para nos aproximar cada vez mais, sobretudo em termos espirituais. Também fraternais, porque esta ausência no dia a dia da vida da igreja, isto é, nas reuniões que ocorrem da igreja no templo, porque o que está fechado é o templo, não a igreja, nós, então, estamos cada vez mais próximos, orando uns pelos outros, buscando a face do Senhor uns pelos outros, pelas famílias, especialmente as famílias dos santos da fé, como ordena a palavra de Deus, primeiros domésticos da fé, mas também pelo mundo, pelo nosso país, pelo nosso estado, por aqueles que estão na frente de batalha contra essa enfermidade, sobretudo a enfermidade de natureza física decorrente da presença desse vírus e sua expansão pelo mundo. E aqui no Brasil a situação também é grave, de certo modo até crítica. Nós precisamos orar, sobretudo, e aqui vai meu apelo, especialmente pelos médicos que estão na frente de batalha. Os enfermeiros, as equipes em geral da administração hospitalar, da saúde em geral, e todos quantos estão envolvidos na luta contra este vírus que tem sido, para as nações, um grande desafio em face daquilo que vem provocando. Portanto, o meu apelo especial à igreja nesta noite é que nós estejamos orando por nossas famílias, as famílias da PIB, orando pelas famílias dos médicos, por aqueles que estão lidando com essa enfermidade diretamente, repito, enfermeiros e equipes, especialmente também por aqueles que já se encontram infectados. Previsão, nesse campo, ela é um tanto amedrontadora para muitos, porque os médicos e enfermeiros que estão à frente, naturalmente, estão sob o impacto dessa enfermidade. Por isso, o apelo para que oremos especificamente por esse pessoal. Ontem eu estava conversando com a irmã Mariana, por exemplo, ela também estava tratando desse assunto. Eu acredito que Mica e todos os demais membros da igreja que, porventura, estejam envolvidos, por exemplo, o doutor Isaac, que é médico aqui no hospital da cidade, e outros. Precisamos orar realmente por esses irmãos, para que Deus os proteja, e os demais, independentemente de serem ou não membros de nossas igrejas, devem ser objetos da nossa oração nesses dias. Quero também pedir orações nesse tempo difícil, amados, por três coisas muito importantes. Primeiro, as famílias pastorais que têm a responsabilidade de liderar a igreja numa fase tão difícil como essa, onde nós nos sentimos quase que cerceados de fazê-lo em prol das restrições que o próprio governo vem fazendo, no sentido de que grupos não podem se ajuntar. Isso, para a comunidade de fé, é uma coisa muito difícil, mas nós cremos que Deus está agindo. A segunda coisa é que também oremos pelo sustento da nossa igreja nesse tempo. Outra questão muito difícil, como os membros da igreja, por exemplo, continuarão provendo a igreja dos recursos necessários para que ela continue
se sustentando, honrando seus compromissos, porque são muitos nesse tempo. Então, pedimos orações especificamente por isso. E, por fim, peço também orações aos irmãos por nossa liderança de todos os ministérios da igreja, corpo diaconal, o corpo docente da igreja, a Escola Bíblica Dominical, os departamentos infantil, de adolescentes e jovens, os corais da igreja, a música, o trabalho da SHB, da MCM, quer dizer, todas essas áreas da igreja, elas devem ser objetos da nossa oração. Eu quero, desde já, dizer aos irmãos que temos orado aqui em casa, e, por fim, vem uma recomendação pastoral. Realize o culto doméstico com sua família. Um dia, 2, 3, a semana toda, fica a seu critério. Não precisa ser culto de 1 hora. Basta ser um culto de louvor e adoração a Deus pelo tempo conveniente aos irmãos. Deus a todos abençoe. Essa é a minha palavra de apelo pastoral e de orientação pastoral nessa hora. Amém. Amém, pastor. Irmã Eliane, está com a oportunidade. Graça e paz, igreja. Eu também estou aqui para lembrar todos os irmãos e irmãs que participam da Escola Bíblica Dominical. Lembre-se que temos umas aulas, é isso? Aulas que foram gravadas, está lá disponível para você no YouTube. Então, você precisa estar acompanhando. Se você ainda não viu o vídeo com o nosso irmão Israel, da lição 12, vale a pena você passar um tempinho ali assistindo a aula e não perder todo aquilo que é necessário para você estar também acompanhando a Escola Bíblica Dominical. Peço e faço um apelo aos nossos adolescentes que eles vejam também a lição que foi dada. Então, eu gostaria que todos também estivessem atentos, nossos adolescentes, porque preparamos uma aula e sabemos que nesses dias a gente quer ficar mesmo, né? Todos os adolescentes querem ficar mesmo à toa, mas não façam isso. Procurem a palavra de Deus, orem, como nosso pastor orientou. Se você só tem você como membro de igreja ou evangélico dentro da sua casa, então faça, sim, um culto doméstico. Chame seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó. Faça esse culto doméstico. Eles vão ver a diferença na sua vida, nesses dias tão difíceis. Eu também peço que os irmãos continuem orando por missões. Transforme o mundo com a alegria de Jesus. Esse também é o tema da nossa campanha de missões mundiais. Então, prepara-te também para estar contribuindo. Como o nosso pastor falou, nós temos essa dificuldade momentânea, mas lembre-se que o irmão missionário está também no campo, aguardando as nossas contribuições financeiras. Faça também a contribuição através da nossa igreja, ali no Gasofilácio. Pode pegar mais informações com os nossos professores. Amém? Amém. Amém. Então, vamos ao momento de oração. Eu convido aos irmãos que possam estar baixando suas cabeças nesse momento. Que nós possamos elevar o nosso pensamento a Deus, colocar o nosso coração no altar. E que tudo seja feito para a sua honra e glória, Senhor. Que o Senhor possa estar recebendo esse culto, Pai, do trono da tua glória, da tua graça, Senhor. De uma maneira muito especial, Pai, está aqui, Pai, toda a tua igreja, Senhor. Todos os ouvintes que estão aqui conosco, participando desse momento. Que nós estamos aqui, Pai, colocando-nos na tua presença, Senhor. Amém, Pedindo, Pai, clamando aqui, porque só tu tens as palavras de vida eterna, Senhor. Não há outro que podemos pedir, Pai. Nos ajuda, Pai, a passar por esse deserto. Nos Misericórdia. ajuda, Senhor, a atravessar esse mar perdido. Esse mar que nós possamos passar, Pai, a pés enxutos, Pai. Como sempre o Senhor tem passado o teu povo, Senhor, com segurança, Senhor. Porque basta o teu olhar para nós. E nós já estamos seguros, Senhor. Glória no céu, Senhor, para acampar os anjos ao nosso redor, nos proteger, Pai, das setas no maligno, Senhor. Em nome de Jesus. Permita, Deus, que todo esse clima, Senhor,
de ansiedade, de temor, ele se dissipe, Deus, no coração dos teus filhos, Deus, que de fato nós possamos, Pai, estar celebrando, Pai, a vida, celebrando a paz, celebrando, Pai, com a tua presença, Senhor, por termos esse marco na nossa história, na história da tua igreja, Senhor. Amém, Jesus. Ó Pai, vem com providência, Senhor. Entra, Pai, com providência sobre nós, Senhor, porque estamos clamando, Senhor. Nós estamos clamando na certeza, Deus, que Tu nos ouve nesse instante, Deus. Sim. Nos abençoa com a Tua paz, a paz que excede todo entendimento, Pai. A paz que o mundo não pode dar, Deus. Amém, Jesus. Abençoa, Senhor, porque Tu és o nosso bálsamo, Senhor. Tu és o nosso refrigério, Senhor. Amém. Fazer isso, Senhor, conforme o teu querer e no teu tempo, conforme os teus desígnios e a tua vontade, Pai. Nós nos submetemos à tua vontade, crendo, Senhor, que o sentinela de Israel não dormita e nem dorme. É verdade. Nós temos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Com a oportunidade, o irmão Micael, para fazer a leitura bíblica desta noite. Lembrando isso. Graças ao Pai. Amém. Vamos ler nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 1, do verso 1 ao verso 8. Apocalipse, capítulo 1, do verso 1 ao 8. Diz assim a palavra de Deus. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele a glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que vem Amém. com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre eles. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, princípio e fim, diz o Senhor, que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém? Amém. Glória a Deus. Oremos, né? Santo Eterno Deus, nós bendizemos o Teu nome porque Tu é a majestade, Tu é toda a honra, Tu é toda a glória, Deus. Te louvamos porque Amém. Tu nos deste o respirar, Tu nos deste mais uma manhã de vida, mas te intercedemos, te clamamos nesse momento por essa nação, pelo mundo, pela situação em que nós estamos passando, Deus. Que o Senhor nos proteja como igreja, que o Senhor proteja todas as pessoas, aquelas que estão trabalhando com pessoas infectadas, aquelas que estão infectadas. Nós sabemos que toda a situação está no controle das tuas mãos, mas nós somos humanos, nós tememos, nós temos nossos anseios, mas acreditamos em Ti e sabemos que, como ato profético, Tu
está na tua palavra, um dia irá se cumprir. Amém. E nós sabemos que tu és um Deus verdadeiro, um Deus que nunca falha, um Deus que está sempre conosco. Por isso confiamos em ti, colocamos nossas ansiedades em tuas mãos, porque tu és um Deus verdadeiro e te Amém. louvamos em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Vou falar do irmão Adair, Nós nosso vamos diácono. cantar uma canção que diz: em teus braços, seguro estou em teus braços, daquele que nunca me deixou. Nós sabemos que esse momento nós temos apenas que confiar em nosso Deus e por isso que nós louvamos a Ele. Amém. 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 Irmão Adair, dá uma palavra. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 E caio em tua graça. E caio de novo em tuas mãos. E caio em tua graça. E caio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto
Amém. 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 Glória a Deus. Nós Que graça e paz a todos, os irmãos que estão aqui participando deste culto de oração, desse momento ímpar, né, na nossa vida, na vida da nossa igreja. Saúdo também todos os irmãos e irmãs da PIB de Vitória de Santo Antão, a todos os quantos vão ouvir e assistir a esse culto hoje à noite, mas que ficará gravado e outros irmãos e irmãs de outras igrejas também irão assistir. Louvado seja o Senhor por estarmos aqui. E vamos meditar, irmãos, na palavra do Senhor nesse momento tão importante. E eu gostaria que todos abrissem as suas Bíblias ou ligassem, né, as suas Bíblias, já que estamos nessa era digital, era da internet, que tão importante agora É Verdade. a internet, essa revelação do Deus vivo, nós teríamos dificuldades. E Salmo 121 está numa série de salmos chamado de Salmos de peregrinação. Ele vai do 120 até o 134. E o Salmo 121 traz mensagem importante para a igreja hoje, para nós hoje. Salmo 121 é o salmo de proteção, o salmo de oração de proteção ao nosso Deus. É um lindo salmo que tem aquela expressão: eleva os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O salmista continua no versículo 3. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é que te guarda, o Senhor é a sua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. Anote aí, o Senhor te guardará de todo mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus pela sua palavra. Para mim, especialmente, é um momento singular também. Nunca tinha passado por uma situação, né, de estar num culto virtual, que bem lembrou bem um pastor batista domingo passado, que virtual não quer dizer que não é real. Não. Virtual é apenas o contrário de presencial, né? Nós não estamos presentes ao lado um do outro, mas Deus, ele é real. Deus, ele está presente. Deus está conosco. Nesse momento, estamos louvando a Ele. Esse salmo, irmãos, traz promessas ao povo de Deus, ao povo de Israel, que podemos nos apropriar hoje como o novo Israel de Deus, a igreja de Jesus Cristo, o novo Israel de Deus. Esses cantos de romagem de peregrinação, que vai do 120 a 134, eram entoados e cantados quando os fiéis iam das mais diversas localidades ao redor de Jerusalém em direção ao templo, ao Monte Sião, ao templo, para ali adorar o Deus vivo e verdadeiro, ao Deus de Israel. Só que neste caminho, de muitas localidades, ficavam distantes. E o caminho era difícil, o caminho era longo, né? Duraria vários dias, inclusive, dependendo da cidade, dependendo do local. E aí, o fiel, como era costume naquele tempo, ele começava o culto na sua casa. Porque nós não temos esse costume, né? Normalmente saímos apressados de casa, chegamos apressados na igreja, ali no templo, mas os fiéis, os judeus, os israelitas naquela época, eles já começavam a cultuar Deus das suas próprias casas. E observe esse salmo, há um questionamento, que é muito pertinente nesses dias de hoje, né, nesse momento que a gente está vivendo.
E ele pergunta, de onde me virá o socorro? De onde? Ele disse que ele elevou os olhos para os montes. É interessante que podemos aqui conjecturar que esse salmista, ele reunido com a sua família, ele poderia estar orando, ele deveria estar orando, pedindo a Deus proteção. É tanto que James traz como título deste salmo, oração pela proteção do Senhor. Outras Bíblias traz Deus, o fiel guarda dos homens, mas eu achei interessante essa oração, porque vale a gente perceber que o salmista estava orando por proteção pela sua família, né? Era comum todos irem ao templo, a família reunida, pelo menos uma vez ao ano, por várias questões, né? Pelas dificuldades que se apresentam aí no templo, pelas dificuldades econômicas que existiam na época, pois eles precisavam levar animais para o sacrifício, animais que não tinham mancha, nenhum problema, e não era toda a família que tinha condições. E também o trajeto de levar pessoas daquela comunidade, daquela cidade, daquela localidade, e se deslocar por tão longa viagem. E durante esse caminho, pelo caminho que eles percorriam até o templo, vários perigos poderiam assolar o fiel. Poderia ser assaltantes, muito comum naquela época, né? Só a gente lembrar do bom samaritano. Também feras, né? Selvagens, animais selvagens, ursos, leões, também muito comum. O próprio tempo, existia momentos, né, naquela época que durante o dia o sol era escaldante, muito quente, temperaturas altíssimas, e à noite temperaturas muito frias. Então muitos sofriam até o ponto de poder morrer por algum desses perigos. E quando a gente olha, o salmista está ali de cabeça baixa, orando, pedindo proteção a Deus, de repente, ele eleva os olhos para Deus e pergunta onde virá o socorro. Eu acho que ele ali vislumbrava os montes, não os montes no caminho, mas sim os montes de Jerusalém. Aqui ainda estavam distantes, mas muitos presentes em seu coração e na sua oração. Principalmente o Monte Sião, onde está o templo. Ele vislumbrava ali a arca do Senhor, né? Os sacerdotes e levitas louvando e orando e agradecendo a Deus por tudo que ele tem feito, por tudo que ele vai fazer. E o salmista, nessa expressão, quando ele levanta os olhos para os montes e faz a pergunta de onde virá o socorro, ele mesmo responde: o meu socorro, Senhor. Que expressão maravilhosa de confiança, irmãos. Não é mera superstição. Não é mera superstição. É uma confiança no Deus vivo que ele tão bem conhece através da sua palavra e através da história do povo de Israel. O Senhor livrou o povo de Israel do Egito de maneira impressionante, sobrenatural, maravilhosa. O seu amor. O Senhor esteve com Daniel em momentos de provação. O Senhor esteve com José, com Abraão, com Moisés, com outros. Ele conhecia bem essa história e sabia que o Senhor estava nesse momento tão difícil. Quero que você se aproprie dessas promessas que o Senhor faz aqui para o salmista, onde ele mesmo questiona e ele mesmo pode ter a resposta. Não, ele apenas expressou pelos seus lábios tamanha gratidão a Deus. E eu fico imaginando naquele momento, antes da viagem, ele com a sua família, colocando as mãos para o lado, e meu socorro vem do Senhor. Que confiança maravilhosa, louvado seja o nome dele. Mas existem aqui 3 promessas, irmãos, que estão bem claras. Eu queria deixar para os irmãos como reflexão para esse período que nós vivemos. E ele diz aqui no versículo 3 e no versículo 4, Deus, não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Como bem colocou nosso irmão Brainer, o nosso Deus, ele não dorme, ele não vacila. E ele não deixa que nossos pés vacilem. Aqui mostra, é claro, para aquele fiel, uma segurança pelo caminho. Então, a primeira promessa é que Deus está conosco na caminhada
seja o terreno que for. Seja um terreno, como era naquela época, inclusive existiam trechos de subida e de descida que poderia ter desmoronamento de pedras que levariam prejuízo e perigo àquelas famílias que viajavam para o templo. Mas poderia o fiel, né, naquele caminho, ter vários e vários perigos que iriam assolar, como já foi falado, assaltantes à espreita. É interessante quando o salmista aqui olha, que ele diz que eleva os meus olhos para o monte, teria duas questões aqui que poderíamos refletir. Os montes poderiam, para que ele pudesse se resguardar e guardar, de repente, de perigos que se assolavam, como feras, como animais selvagens ou como assaltantes, até como abrigo também do tempo, através das árvores, mas também poderia ser um sinônimo de perigo. Os jarões se esconderiam naqueles montes, né? Teriam ali feras. Então, tem esses dois significados. Mas aqui o Senhor diz que nele não vai deixar que nossos pés vacilem, irmãos. Nesta caminhada no novo Israel de Deus, da igreja do Senhor, caminhada que começa agora, eternamente, o Senhor nosso Deus não deixará que nossos pés vacilem. Se temos essa confiança em Deus, se colocamos a nossa vida diante dele, ele estará conosco nessa caminhada. Jesus, que é o nosso caminho, a verdade e a vida, ele mesmo também é o nosso protetor para que nós possamos, assim como o salmista, nessa caminhada que tem um terreno às vezes difícil, como o momento que estamos vivendo agora, mas ele está aqui conosco, nos protegendo e nos guardando para que os nossos pés não vacilem nessa caminhada. E para que continuemos firmes. E a segunda promessa, irmãos, é que a primeira que ele estará conosco, não dorme. Agora aqui é interessante também a gente pontuar que não dormitará aquele que te guarda. Quer dizer, não cochila. É um simples cochilo, tão bom às vezes como a gente cochila após o almoço, mas aquele se refere ao guarda. Para quem já foi militar, eu já fui militar durante só um período, na época dos meus 17, 18 anos, e eu lembro quando estava de guarda ali no quartel, que durante a madrugada era muito difícil você ficar acordado e às vezes não dá nenhum cochilo em pé, né? Mas aqui, o nosso Deus, que é o nosso guarda, é o guarda da igreja, o guarda de Israel, ele não cochila em nenhum momento. Mesmo que aquele povo parasse para descansar, para dormir, o Deus estava ali protegendo aquele povo. Então, no caminho, o nosso guarda. E no versículo diz assim: o Senhor é que te guarda. O Senhor é quem te guarda. Irmãos, quem está te guardando na sua casa não é os muros, não é a polícia militar, seja quem for. Esses podem falhar. Quem te guarda na tua casa é o Senhor, Deus vivo. Esse não falha. Ele não terceirizou a sua proteção, ele não terceirizou. O fiel, quando ele ia a caminho de Jerusalém, poderia tomar vários cuidados. Como, por exemplo, levar gente, homens, que pudessem ajudar na segurança. Poderia ter armas. Mas tudo isso poderia ser em vão. Tudo isso poderia ser vão, né? Como diz o salmista, ou melhor, o escritor de Provérbios, tudo é vão, tudo é vaidade. Nada poderia adiantar se você não tem o temor a Deus e a proteção. Ele que guarda. O Senhor é a tua sombra. Eu fico imaginando, irmãos, a nossa sombra. Às vezes, nós andamos por caminhos e por lugares e não percebemos que temos a sombra. Não damos atenção à sombra. A sombra faz parte. Ela, por onde estiver luz, a sombra está ao nosso lado. Onde tiver luz, a sombra está ao nosso lado. Onde tiver Jesus, Deus está ao nosso lado. Ele é a nossa luz. Essa sombra que está ao nosso lado, mesmo que nós não percebemos e não queremos e não podemos fugir para qualquer lugar, é a sombra, é o nosso Deus está ao nosso lado. Ele está à tua direita, como diz o salmista. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. A segunda promessa, irmãos, é que independente do tempo, o Senhor nosso Deus está ali conosco. E o salmista, ele se apropriou dessa proteção e ele está aqui nessa, como se fosse ele pregando para ele mesmo, ele dando uma mensagem depois da oração, e ele se apega disso. E sabe que mesmo durante o dia, né, como eu falei, temperaturas enormes, assim, que
poderiam causar tantos problemas de saúde, mas o Senhor está ali com a sombra, o Senhor está lhe dando refrigério, o Senhor é o pastor. Os perigos que se assolam também durante o dia. E também à noite, né? Ele fala, nem de noite à lua. Mesmo na noite, tão fria, às vezes, os problemas que poderiam acontecer durante a noite, as espreitas dos assaltantes e dos animais, mas o Senhor está ali do lado dele. Que promessa maravilhosa. O Senhor está conosco nessa caminhada. Que o Senhor está conosco em qualquer tempo. Faça chuva, faça sol. Essa expressão de sol e lua mostra, na palavra de Deus, que é um período. Um período. O que acontece entre o sol e a lua, o Senhor não deixará de molestar. E aí nós caminhamos, irmãos, para a terceira promessa e última promessa. E nos versículos 7 e 8, o salmista diz, o Senhor te guardará de todo mal. Seguida ele diz, guardará a tua alma. É interessante que estamos passando por um momento difícil para todos nós, seja a igreja do Senhor, seja aqueles que não creem em Deus. Como diz a palavra de Deus, sol e chuva cai sobre justos e injustos. Pode ser que dentre esses que estão contaminados ou desses que estão hospitalizados estejam homens e mulheres de Deus. Irmãos, as aflições do presente, os maus que o salmista coloca aqui, que naquela época, nessa caminhada do salmista, como já citei aqui, eram os perigos da viagem. Também temos perigos na nossa viagem. Temos muitos perigos. Jesus não prometeu que a gente ia ter uma vida almofadada, uma vida de conforto, onde os problemas não atingiam. As aflições virão, irmãos. Os problemas virão. Estamos sujeitos a catástrofes, a doenças, às ansiedades e às depressões que o mundo pecador e o mundo caído traz. Mas existe uma diferença. O Senhor, Ele está te guardando. E Ele está contigo no meio da fornalha. Assim como esteve Jesus no meio daqueles jovens lá na Babilônia. Sadraque, Mesaque e Abdenego. O rei olhando para a fornalha e disse, a gente não colocou 3 homens ali, por que tem 4? Irmãos, o Senhor está conosco. Ele nos livra de todo mal, mas Ele guarda a nossa alma. E nada poderá atingir aquele que tem a sua proteção no Deus vivo e verdadeiro. Poderemos passar por aflições, pelas momentâneas e passageiras aflições que são aqui desse presente, como estamos enfrentando agora, muitos questionando, né? Por quê? Mas eu digo que, de repente, pode ser para quê? Quais ensinamentos Deus quer dar ao seu povo? Porque sempre, irmãos, temos que entender que o Pai, Ele leva a lição para os seus filhos. Eu acho que o mais importante é entendermos que, esse momento, a Igreja do Senhor deve refletir e quais são as lições que devemos tirar deste momento. De repente, estávamos negligenciando o culto doméstico. De repente, estávamos negligenciando a leitura da sua palavra. E hoje muitos se voltaram para isso. A oração. São coisas naturais da vida do crente. E fazia parte daquele povo que não deixava de orar e de acreditar no Deus vivo. E devemos nos apropriar. Porque Ele guarda a nossa alma, Ele guarda todo o nosso ser. Nada pode tirar a nossa salvação se ela está nas mãos de Deus. Você está preso na... vai lhe atingir, mas jamais vai atingir a sua alma, que está guardada em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. E ele conclui dizendo, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada. Interessante que essa expressão, falando ao coração do salmista, é claro que ele estava falando ali da saída do lar. O lar é sempre um ponto de referência para a vida do crente, do fiel. E hoje é tão impactante isso, irmãos, que hoje o nosso lar é a nossa referência de louvor e adoração. Não podemos, irmãos, a igreja, o templo é muito importante. É essencial para a vida do cristão. Mas não podemos esquecer que existe um ponto inicial da nossa vida com Cristo, que é o nosso lar. Hoje, milhares e milhões de pessoas, bilhões até no mundo, estão em suas casas.
orando, louvando e agradecendo a Deus em família. Aqui para o salmista, era o ponto de saída. Era o ponto onde ele deveria sair, indo para Jerusalém, que era o ponto de chegada. O Senhor disse que ele guardará a saída e a entrada no templo. O Senhor estará toda a caminhada. Mas ele conclui dizendo, e aí ele fala à nossa igreja hoje, fala a todos os crentes em Cristo Jesus, que o Senhor guarda a nossa viagem, desde agora, mas não é daqui a alguns anos, não é até o fim da vida, é para sempre. É para todos sempre que o Senhor está conosco e com a igreja. Nessa caminhada à Nova Jerusalém, nós temos um ponto de partida, mas o mais importante é que teremos um ponto de chegada. Nessa viagem que dura para sempre, para a vida eterna, para a glória do Senhor. A Igreja de Jesus Cristo deve se apropriar e entender que em todos os momentos, sejam momentos difíceis, sejam momentos alegres, o Senhor está ali lhe guardando. Está ali também, assim como Jesus na boda de Canaã celebrou o casamento. O primeiro milagre aconteceu, como relata João, numa festa de casamento, numa família, celebrando a vida, celebrando o início de uma caminhada conjugal, tão importante, às vezes tão negligenciada neste mundo. Então, irmãos, que nós possamos nos apropriar como Igreja de Jesus, não o Israel da antiga aliança, mas o novo Israel da nova aliança. A aliança feita pelo sangue do Cordeiro. Não estamos mais caminhando para Jerusalém para sacrificar animais. Não. Nós já tivemos o sacrifício vivo do seu filho, do Filho amado, nosso Deus, o Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele deu o seu Filho amado para todo que aquele crê, que aquele pereça, mas tenha a vida eterna. Que promessa maravilhosa, irmãos. Apenas devíamos confiar em Deus nessa caminhada. Ele está conosco, independente do caminho. Seja o caminho seja asfaltado, de terra, de pedra, perigos que podem surgir na vida do crente. Ele está nos guardando, seja de dia, seja de noite. Estejamos acordados, estejamos dormindo. O nosso Deus está presente, mas mais importante, a nossa alma, para que nós lá, nesse mundo de tão grandes sonhos que assolam a vida dos fiéis em Jesus Cristo. Ele nos protege, Ele está conosco, desde agora, para todo sempre, eternamente. Você pode perguntar, de onde me virá o socorro? E você mesmo pode responder, o meu socorro veio do Senhor, que fez o céu e a terra. Louvado seja Deus pela sua palavra. E gostaria de orar com os irmãos agora neste momento. Orar com toda a igreja, com todos aqueles que possam estar ouvindo esta palavra. Amém. Se aproprie dessas promessas. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, que a tua igreja, que passa por este momento, possa refletir sobre aquilo que te agrada, sobre aquilo Em nome de Jesus. que pode, Senhor, chegar ao teu coração. Amém, Senhor. Seja o culto, seja, Senhor, a tua palavra, as orações, os Amém, louvores, Jesus. as confissões, ó Pai, de pecado tão importante. Precisamos, Bom. Senhor, confessar e nos arrepender de tudo, Senhor, que fizemos, É verdade. que não te agradou. Sabemos que poderemos ter outros erros e pecados, mas aquele que confia no Senhor, confia, ele não deixará que o pé vacile, que saia dos teus caminhos. É verdade, meu Deus. E guarda, Senhor, até a chegada e a volta de Cristo Jesus. Amém. Que irmãos e irmãs que estão nesse momento, neste culto de oração, possam entender que essa promessa feita ao povo de Israel, ela é muito viva hoje e presente na tua igreja. É verdade. O guarda de Israel que não dorme, ele está presente aí no teu lar, na tua casa, no teu trabalho, porque Eu creio, Senhor. mudando, assim como a minha esposa, eu peço proteção pelos médicos, enfermeiras, auxiliares de enfermagem, todas as pessoas que estão hoje se arriscando para cuidar Vai em de conta. pessoas infectadas e doentes. Oh, Como o médico lá de São Paulo, David Wilk, ele que tem lá comandado em São Paulo, que ele foi diagnosticado com coronavírus e oramos pela vida dele também. Abençoa, Pai.
para que dê discernimento e sabedoria. Possam entender que eles foram ali colocados por Deus, tantos dele É como verdade. muitos poderosos se acham intocáveis, mas através disso também eles percebem que muitas vezes não adianta o dinheiro, o poder, a proteção. O que adianta é a poderoso. Essa É verdade. nunca vai falhar. Louvado seja Deus. Seja o teu nome, Senhor. Amém. 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 Bravo. Glória a Deus. O Micaela pode fazer um louvor Amém. final. Amém. Vamos continuar adorando o nosso Deus, agradecendo e dizendo que. Vamos continuar adorando a Deus, dizendo que porque dele e por ele são todas as coisas. E que a ele e a glória para todos sempre. Amém, amém, amém. Amém. Porque dele por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele por ele, para ele são todas as coisas. Pra sempre como profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos, são profundas riquezas. Com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. A ele a sempre amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, Braga? que bênção ter realizado este culto, essa experiência virtual, como destacou o diácono Adair,
na sua exposição, virtualidade, de modo algum, encerra a ausência da presença, até porque a presença é de natureza espiritual. Na verdade, essa experiência mostra, de certo modo, como Deus se manifesta a todos nós em espírito. E o culto virtual, de certa maneira, permite alguma compreensão dessa realidade em sentido mais pleno. Por isso, nós louvamos a Deus por essa possibilidade, por essa experiência agora concreta, real, porque ainda que virtual, ela é real, e ainda que a presença de Deus esteja no campo transcendental, ele é real, porque em Cristo se revela a todos nós, e na comunhão dos salvos, dos santos, quer estejamos juntos fisicamente, ou apenas espiritualmente, como é a realidade deste momento. Portanto, a minha oração é que Deus esteja abençoando a cada irmão, a cada família, aqueles que estão orando pela igreja, pelo mundo, pelas nações, pelo nosso país, pelo nosso estado. Especialmente, irmãos, oremos, repito novamente, por aqueles que estão na frente de batalha, sobretudo aqueles irmãos que, porque são médicos ou estão fazendo medicina, estão sendo chamados para estarem ali juntamente com enfermeiros e diversas outras equipes. Então, eu gostaria de orar, finalizando este culto, abençoando a sua vida e a vida de toda esta equipe. Eu quero agradecer particularmente ao irmão Brian, ao irmão Samuel, a Micael Júlia, também a Daí, e especialmente a Liliane, nossa querida educadora, e demais irmãos que estão envolvidos com este culto espiritualmente e produzindo mesmo. Que Deus continue abençoando a todos, é a minha sincera oração. Então vamos orar ao Senhor nesse instante, e após essa oração, Brian estará encerrando com uma mensagem musical, um pós-lúdio. Oremos. Pai, rendemos-te a tua igreja se reúne através do teu Santo Espírito, no nome de Jesus. Quando estiverem 2 ou 3 reunidos em teu nome, nós estamos distintos, mas o Espírito é o mesmo, o amor é o mesmo e a graça é a mesma. Portanto, o amor, o Espírito e a graça de Cristo nos vinculam e nos tornam nele, porque é o que somos nele. Por isso nós oramos, Pai, agradecidos por essa experiência tão enriquecedora. Oramos pela igreja, pelas famílias da mesma, pela liderança da mesma. Mas agradecidos por tua fidelidade para conosco, pois tu não nos abandonas jamais. És Senhor absoluto, como foi destacado no sermão desta noite, pelo teu servo, o irmão Adair. Nosso socorro, que é bem presente, vem do Senhor, que nos sustenta, que nos mantém, que nos conduz através da vida, do caminhar da vida, nas tormentas, na bonança, em qualquer circunstância, em qualquer situação. Abençoe, nós oramos a vida de Mica, a vida de Mariana, a vida do irmão Isaac, a vida também da irmã Yali e de seu amigo que está infectado, e de tantos outros que já estão infectados nesse país. O Senhor tenha misericórdia e que eles possam se recuperar para a vida. Protege-nos, Pai, deste vírus e intervém para que ele seja erradicado, seja, Senhor, por uma intervenção direta tua ou mesmo pelos meios médicos, pois o Senhor pode capacitar o homem para concretizar este desejo. Entretanto, até lá, nos ensine a buscar mais a tua face, sim, porque esta experiência nos está possibilitando isso. E como família, reunidos na tua presença e em torno da tua palavra, oremos como casal, oremos como pais e filhos, oremos como igreja do Senhor, irmãos amados, salvos por tua graça. Oremos e intercedamos por aqueles que estão presos pelo pecado, aqueles que estão separados de Cristo, aqueles que estão desviados da fé. Que haja um mover do teu Espírito, ó Deus, que haja um reavivamento espiritual poderoso, que sacuda a tua igreja diante desta humanidade e de tal maneira que o avivamento traga a tua igreja de volta à palavra, à oração, à santificação,
a evangelização, a obra missionária. Pois está claro que o mundo não tem absolutamente nenhum poder para nada, absolutamente nada, porque todas as nações, inclusive as mais poderosas do mundo, a exemplo dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Alemanha, da França, todas estão de joelhos diante de um vírus que sequer eles podem ver. Rússia, China, países que não têm o temor do Senhor como deveriam. Por isso, Pai, nós te suplicamos por mais crentes nos países que estão nos subterrâneos, na igreja subterrânea, perseguida e morta, como nos países muçulmanos, na China, e assim por diante. Que o Senhor da graça e da glória, e que a tua igreja seja sacudida, despertada pelo poder do teu Espírito para a salvação de milhares e milhares neste mundo. É a nossa oração, agradecida. Em nome de Jesus. Amém. Deus a todos abençoe. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos louvar, dizendo que digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, som de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado está anunciado, eu fico a ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, santo, Deus Todo-Poderoso,
Como a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Amém. Amém, graças a Deus. Oremos, irmãos. E o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus sejam com todos vós, reunidos em todo lugar e em toda a terra, desde agora e para sempre. Amém. Amém.